Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 2 de março. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Peço para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, procedimento simples. Canto inferior direito do seu vídeo, tem uma imagem, inscreva-se, basta você passar o cursor do seu mouse nessa imagem, em cima dessa imagem, para na sequência clicar na opção que vai aparecer para se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior do vídeo vai ter a opção aí para você clicar no botão aí de se inscrever no canal. E para que você possa receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Quando eu falo das recomendações de compra e venda, tem as carteiras de ações que foram atualizadas no pregão de hoje, carteira exponencial e a carteira perspectiva, uma semanal e uma mensal. Então, colocando rapidamente aqui a carteira, o início da carteira exponencial, a carteira desse mês, desculpe, dessa semana. Temos aqui que vai até o dia 6 de março. Temos aqui a semana, por exemplo, o dia, começando na carteira 2,68%, Ibov 2,36%, a carteira levemente acima do Ibovespa, que está o resultado do ano e o resultado histórico da carteira. Na carteira perspectiva, que foi atualizada no dia de hoje, nós temos aqui a carteira com alta, que é a carteira mensal com alta de 3,42%, 2,36% Ibovespa, 1,07% acima do Ibovespa. Lembrando que ela ainda tem uma proteção, que se não tivesse a proteção estaria mais aí em alta, 4,02%. Enfim, é o início aí do mês e o início da semana para ambas as carteiras, ambas divulgadas dentro do canal DV Invest no Telegram. No Telegram e também dentro do aplicativo no Android, também já está inclusive na loja da Apple. Vamos lá agora falar aqui sobre os ativos, né, da análise de hoje: Bovespa, futuros mini índice, mini dólar, depois vem aqui PETR4, Vale 3, YouTube 4, BBS 3, VVR 3, GGBR 4, IP 3, FLRY3 e RADL3. São os ativos que eu vou abordar nesta análise. Começando pelo Ibovespa, fundo no gráfico diário, confirmação lá do martelo gerado na sexta-feira, superação da máxima do candle anterior, vai vindo aqui num repique de alta, lembrando, repique de alta contra a tendência, se a tendência é de baixa, em um primeiro momento, o que seria menos provável, a gente falando sempre em termos de probabilidade, a gente tem um movimento lá em cima. Então, dentro da tendência de baixo, o que geralmente eu comento é: não exija muito para cima em termos de objetivo. Por exemplo, se você fez uma compra, só suponhamos, você fez uma compra em BOVA 11, né, com um candle desse tamanho, e está tentando pegar aqui um objetivo. Um dos pontos de objetivo, média móvel exponencial de 13 períodos, outro ponto de objetivo, uma relação risco-retorno de 1 para 1,5, estourando ali 1 para 2, já estaria de bom tamanho, falando num papel de um ativo que está em tendência de baixa. Falando em termos de resistência para o Ibovespa, temos aqui o primeiro nível de resistência já foi superado, 107, não foi superado, né? 107, esse nível aqui, ó. 107, região ali de um fundo anterior, 107,059, e depois disso tem aqui uma resistência em 108,692. São as resistências mais próximas. Acima disso, outro nível, 109,580. Então, basicamente, traçando aqui as linhas, seria essa outra região aqui de topo, dois topos para trás, que podem funcionar como resistência, e aqui o que era um fundo lá para trás se tornou um fundo ali na frente, se tornou aqui uma resistência, o que era um suporte aqui, duplo suporte, virou resistência, que virou suporte, que agora pode funcionar como resistência. Já foi testado no pregão de hoje. Ultrapassando esse patamar, os próximos níveis estão aqui mais próximos da média móvel exponencial de 13 períodos. Futuros, gráfico de 60 minutos no mini índice. Tentou abrir o pregão gerando o quê? Fundo, ou topo, só que sustentado pela média móvel exponencial de 13 períodos. Gerou na segunda hora de pregão já a superação dessa máxima, que a gente até abordou isso aqui dentro do radar do mercado. Enfim, fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, ficou mais para a operação na ponta compradora e terminou o pregão também, gerando uma sinalizaçãozinha de fundo ali um pouco mais já aí próximo das médias, né? Tem um espacinho um pouco maior ali para média de maior periodicidade, mas o fato positivo aqui é basicamente anular a tendência de baixa e já poderíamos dizer, principalmente num gráfico de 30 minutos, já numa tendência de alta no intraday, ou seja, aqui no gráfico de 30 minutos temos uma tendência de alta. Algumas correções, correção mais forte, geração de fundo, fica mais alinhado neste momento para se buscar operações de compra
no gráfico de 10 ou de 5 minutos através de quê? De fundo ascendente ou de pivô de alta, correção mais lateral aqui no tempo, ou pivô de alta, ficaria mais interessado nesse tipo de operação de day trade para o próximo pregão. Caso continue subindo aqui, ó, continue subindo e gere alguma sinalização de topo após um movimento claro de subida no G60 ou no G30, aí volta a ficar interessado em trabalhar na venda de topo descendente no gráfico de 5 ou de 10 minutos. No dólar, ou mesmo que se abrir forte para baixo, né? Abriu caindo forte aqui para baixo, veio para baixo desse nível de 105,905, 105,905, que é basicamente isso aqui, ó, um pouquinho nessa região. Vem para baixo forte aqui, passa a gerar topo descendente abaixo desse patamar, foco em buscar operação de venda, topo descendente ou pivô de baixo. Dólar, dia de hoje, pregão aí de queda de 0,32%, sem perder ainda a questão das mínimas ascendentes. Perdeu a mínima do pregão de hoje, 4,477, aumentará a probabilidade de se ter um movimento de correção em relação a esse movimento de subida. A correção ele pode acontecer no preço, que seria o dólar se aproximar lá da média, assim como aconteceu aqui, ou a correção no tempo, o dólar ficar de forma um pouco mais lateral, ainda mantendo um viés mais positivo, que a tendência continua sendo a tendência de alta. Gráfico de 60 minutos, basicamente indefiniu a tendência. Então, ficaria mais interessado em buscar a operação na ponta vendedora, se abrir caindo e passar a gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos abaixo dos 4.473 a 4.482,5. Então, essa região aqui, ó, fechamento de hoje com a região de fundo ali anterior. Então, abriu caindo e passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos abaixo dessa região. Ficaria mais interessado em se buscar, ou seja, abre caindo e passa a gerar topo descendente abaixo dessa região aqui primeiro, fechamento de hoje, e também abaixo daquele nível que eu já comentei no gráfico de 60 minutos, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. Caso contrário, abra subindo, vindo para cima desse nível aqui, ó, nível ali em torno de 4.494. Veio para cima desse patamar e passou a proporcionar sinalização de alta acima dos 4.494, fundo ascendente, o pivô de alta, foco em compra, gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ações, PRTR4 no dia de hoje, bela alta de 4,7%, superou a máximo que no anterior, um candle de definição lá distante da média móvel exponencial 3 períodos, que abriria espaço aí para compra contra a tendência, para um perfil mais arrojado. Para quem já está comprado no ativo, então pegando aqui um primeiro pregão de subida, um segundo pregão de subida, tiver um terceiro pregão, seja de subida ou de queda, enfim, com mínimo ascendente, já daria para trabalhar a partir da quarta-feira com o stop de proteção abaixo da mínima do pregão de terça-feira. Quais são os desafios da Petro? O primeiro desafio era um gap de corpo que ela já fechou acima, então primeiro ponto positivo. Tinha aqui um fundo para trás que ela já conseguiu fechar acima também. Olhando agora para os próximos níveis de resistência, tem uma pequena parada de preço ali para trás, que seria um patamar de resistência em torno de R$ 27,13 a R$ 27,23. Acima disso, a gente já vai olhar um pouco mais para esses dois fundos anteriores, essas mínimas aqui, esse aqui, que seria em torno ali dos por volta de R$ 27,67 e mais acima os R$ 28,00, lembrando a 27 a região que está a média móvel exponencial de 13 períodos. Se chegou na média ali, seria um dos pontos de possível realização de lucro para quem está comprado contra a tendência em PETR4. Vale 3 no dia de hoje abriu já com gap de alta em relação ao martelo, que foi comentado aqui na sexta-feira. Ação subindo já mais forte no pregão de hoje, movimento longo para baixo, alta de 4,63%. Desafios da Vale 3 nesse atual movimento de subida. O primeiro desafio mais visível aqui, pelo menos para mim, seria essa região aqui na casa, em torno dos 47,63. Acima desse patamar, o outro nível, vamos dizer assim, outro teto para ação seria mais por volta de 48,88. Então são os níveis de resistência. Pode traçar outros níveis de resistência? Dá para traçar. Você pega aqui o Fibonacci em cima da máxima do movimento de queda para a mínima do movimento de queda. Então você tem primeiro nível de retração 38,2%, está apenas no segundo candle. Se tiver pelo menos mais um candle aqui, daria para trabalhar com stop abaixo da mínima de terça-feira, falando em termos de uma operação contra a tendência, buscando a operação de swing trade e mantendo dentro do ativo enquanto não gerar ali um sinal de topo descendente ou gerar o teste da média móvel exponencial 13 períodos.
Resistência pelo Fibonacci nos 50% do que caiu, 48,07 e mais acima na faixa dos R$ 49,50, que se aproxima daquela região de topo anterior, já está até acima, de fundo anterior, desculpa, que eu já tinha comentado, já está até acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Sendo mais otimista, seria esses 49,30 e o ponto de possível retração do papel. Seguindo até para um gráfico intraday G60, se ela fizer aqui um retorno do preço um pouquinho mais para baixo, caindo e gera um sinal de fundo, daria para arriscar uma compra de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos da Vale 3 a partir do próximo pregão. Por quê? Porque aqui anulou a tendência dela de baixa, gera aqui um movimento de subida anulando justamente essa tendência de baixa, se abre caindo, bate ali junto da média, gera sinal de fundo ascendente nas primeiras horas de pregão desta terça-feira, possibilidade de compra no ativo. Itube 4, pregão de hoje, queda de 0,33%, uma estabilidade, né, basicamente, ali, candle de indefinição. A ação continua dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, conseguiu aqui, está conseguindo se manter, brigando aqui com essa região dos 31,90. Então na sexta fechou acima, hoje já fechou abaixo dos 31,90, enfim, brigando com o fundo anterior, que tem essa região de resistência, e tem outra região aqui de resistência de fundos anteriores. Enfim, enquanto esse papel estiver abaixo, principalmente da região que vai de 32,36 a 32,66, meu maior interesse seria avaliar a possibilidade de trabalhar numa venda de topo descendente. Se vier para cima desse patamar e passar a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta, meu interesse seria maior em buscar a operação de compra, porque seria um indício de mudança de tendência de curto prazo de baixa para uma tendência de alta ou no mínimo uma tendência indefinida. Então, nesse momento, não encaixando a entrada para mim em cima de BBDC4, de Tube 4, lembrando que está dentro de uma tendência de baixo curto prazo e também no médio prazo, o gráfico semanal dentro de uma tendência de baixo. Semanal fechar forte para cima das médias essa semana seria um sinal muito mais interessante que melhoraria o cenário não só para arriscar uma compra mesmo de médio prazo no ativo, mas principalmente um cenário que melhoraria para a compra de swing trade pelo gráfico diário. Banco do Brasil da mesma forma, está dentro de um processo de correção da sua atual tendência de baixa de curto prazo. A correção está aqui, vou colocar até em azul. Aqui está a correção do preço, que vai caminhando para o seu principal desafio. Qual o principal desafio? Região dos 47,88 a 48,85. Essa faixa aqui de preço. Ó. Começa ali na região de dois fundos anteriores e vai para outra região de fundos anteriores aqui, inclusive com gap de corpo aqui em cima. Então, essa é a faixa principal desafio. Logo, fundo ascendente acima desse patamar seria o melhor cenário para se buscar a operação de compra em cima de Banco do Brasil. Qual outra forma de buscar entrada no ativo? Seria na ponta vendedora, desde que chegue aqui nessa região de resistência e proporcione um sinal de topo descendente. Seria mais interessante para se trabalhar na operação de venda de swing trade em cima de BBS3 a favor da atual tendência de baixa e um sinal de baixa em cima de uma zona de resistência. Via Varejo, dia de hoje, alta de 3,84%. O ativo montou um martelo em cima da região de suporte desses fundos anteriores, esse primeiro fundo, segundo fundo, terceiro fundo, e aqui bateu de novo gerando outro fundo, só que mais baixo, né? Vão ficando cada vez mais baixo aqui os fundos. Para quem entrou comprando o ativo na superação da máxima de hoje, que é uma variação do martelo com stop aqui abaixo dessa mínima, ou seja, comprando em 14,03 com stop em 13,02, basicamente um stop de R$1, a resistência mais relevante pela frente vai ficar nessa região de topo anterior, que seria na casa dos R$ 15,16, ou seja, basicamente uma relação risco-retorno de 1 para 1. Para quem entrou aqui, com stop aqui, relação risco-retorno de 1 para 1 para essa zona de resistência. Ou para quem está comprado, não gerou a relação risco-retorno de 1 para 1, passou aqui mais 2 candles a partir da quinta-feira, perdeu a mínima da quarta, saída de uma posição comprada de swing trade em cima de Via Varejo. Depois de Via Varejo, lembrando que a tendência da Via Varejo está indefinida no curto prazo, porque ela perdeu a mínima do principal fundo ali que ela tinha da tendência de alta. Então ela veio aqui para baixo, perdeu essa mínima e consequentemente anulou a tendência de alta e trouxe uma perspectiva um pouco inferior para se buscar operações na ponta compradora. GGBR4, ativo que está em tendência de baixa no curto prazo, gráfico diário aqui com movimentos descendentes, gerou a superação da máxima do candle anterior também, semelhante ali um martelinho, padrão de alta dos candles,
superou essa máxima, está dentro do movimento de subida que pode vir para fechar esse gap aqui, para invadir essa região de gap. Se a gente pegar em termos de resistência pela frente, tem aqui essa região que está basicamente testando esse patamar, região ali na casa dos R$ 17,42, acima disso tem outro patamar em R$ 17,80 e depois vai ficar aqui na região de R$ 18,46 com R$ 18,82, o início do gap de baixo. Então são os níveis de resistência mais próximos para o ativo, considero mais relevante a região dos 17,80, 18,46 e 18,82 com uma relevância um pouco maior. E da mesma forma que eu falei de Petro, de Vale, enfim, dos ativos aí recentes via varejo, para quem está comprado no swing trade contra a tendência, perda de mínima ascendente, fica mais para encerrar a posição comprada nesse ativo, principalmente a partir do pregão de quarta-feira. Ipera, né? IP3, nós temos aqui, que era antigamente IP Marcas, né? Ativo abriu com forte gap de alta, fechando o pregão com alta de 16,62%. Aqui tinha uma tendência de alta que foi anulada, depois retomou a tendência de alta que foi anulada e agora retoma de novo a tendência de alta, que espero que não seja anulada. Quando eu falo que espero que não seja anulada, é que a partir desse momento, desse grande candle de alta, eu entro comprando aqui com stop aqui, não, eu não faria essa entrada porque o stop é muito grande, que eu olho basicamente o seguinte, o movimento aconteceu daqui para cá, do fechamento do pregão anterior para cá, que é justamente essa alta de 16,62%. Então, dentro desse movimento de subida, pode ter algo mais para cima aí dos R$40? Sim. Mas o que mais me interessaria para abrir compra em cima de IP3 é um retorno do preço, testando essa região de topo anterior, seja um patamar aqui de R$39 ou até um pouquinho mais abaixo, ali na região dos R$ 38,50, vindo para essa faixa de preço, me interessaria mais para avaliar uma compra do ativo, preferencialmente através de fundo ascendente. Depois de Ipera, vamos falar de Fleury FLRY3, que no pregão de hoje fechou com boa alta de 3,83%, ou seja, abriu com gap de baixa para pular o suporte e abriu com gap de alta para pular o que seria uma resistência, já veio para cima desse patamar, fechando para cima das médias. Então, um sinal positivo em cima desse papel, mas com resistências muito próximas, pelo menos para abrir uma compra aqui com stop aqui embaixo, que seria uma das alternativas. E logo depois dessa resistência ainda tem outra aqui de topos anteriores. Então, no primeiro momento, resistência ali na casa dos 31,33, seguido de 31,75 a 31,83. O que favoreceria a entrada nesse papel depois dessa pancada para baixo? Se volta aqui, dá uma patinada e gera pivô de alta ou fundo ascendente, foco em compra em Fleury, que o cenário gráfico de prazo mais longo é bem interessante. Quando falo prazo mais longo é, por exemplo, de estar no papel até, por exemplo, final do ano. Seria um prazo interessante, um papel com um cenário bom para este prazo aí, pelo menos. Depois de Fleury, vou falar aqui de RADL3. O pregão de hoje fechou muito bem, com alta aí de 3,89%, vindo para cima de um desafio importante que era um fundo anterior que se tornou 2 topos aqui, praticamente 3 topos, 3 toques nessa faixa de preço. Dentro do que aconteceu aqui nesse ativo, retorno do preço, seja no G60 ou no gráfico diário, isso também serve para IP3, traz a possibilidade de trabalhar na compra de fundo ascendente ou de pivô de alta. Próximo nível de resistência dessa ação está aqui na casa em torno dos 125,75, acima disso tem 128,59. Gráfico semanal proporcionando ali um fundo ascendente. Então, começando a semana aí de forma positiva, Raia Drogasil. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.